Olá, alunos do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, professor Frane novamente. Vamos tratar hoje do segundo vídeo da unidade 3. No primeiro vídeo nós tratamos sobre os conceitos e a composição do solo. Vocês viram qual a definição de solo para o nosso objeto de estudo, a pedologia, a ciência do solo. E nós vimos também que o solo é um sistema trifásico, tem uma fase sólida, líquida e gasosa. E quais são os componentes dessas fases? Agora, nesse segundo vídeo, nós vamos tratar sobre os atributos físicos e morfológicos do solo. Então, aqui no guia de estudo de vocês, aparece como unidade 5, atributos físicos e morfológicos do solo. Então, qual que é a diferença de atributos físicos e morfológicos? Os atributos morfológicos são aqueles que nós conseguimos identificá-los usando o tato e a visão. Então a gente começa pela cor do solo. A cor do solo é um atributo morfológico que diz muita coisa para a gente. Então o solo, ele ser amarelo, ele ser vermelho, ele ser esbranquiçado, ele ter pintinhas laranjadas, esbranquiçadas, isso tem um significado. Então, por conta da cor ser um atributo que a gente consegue visualizar, ela se enquadra na linha dos atributos morfológicos. Então, a gente vai ver aqui que a cor do solo, ela precisa ser determinada, né? E determinada a campo. Então, a gente vai lá e faz a leitura da cor do solo. Para auxiliar essa leitura da cor, a gente utiliza esse livrinho aqui, ó, que é a Carta de Mansell, que tem um guia com as principais cores do solo, para solos de clima tropical. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem as cores, ele é furadinho aqui, para a gente colocar um pedacinho do solo aqui dentro e determinar a cor. Tá? E esse guia aqui, ó, essa Carta de Mansell, ela tem uma numeraçãozinha aqui, se eu consigo mostrar, letras e números, né? Então essa página aqui é a 5YR, e se vocês observarem também, vocês vão ver que ela tem uma numeração aqui na lateral, e tem outra numeração, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui embaixo, aqui, ó, que diz que é o croma, tá? Então como é que a gente faz essa leitura da cor? A gente identifica primeiro aqui, ó, a página 5YR, e aí a gente lê aqui, ó, 6 barra e desce e pega o outro número aqui. Para que é essa codificação aqui da Carta de Mansell? Justamente porque a cor sendo um atributo morfológico, né, cada um enxerga a cor de um jeito. Então se você vai a um solo, visitar um solo no campo, tira um pedaço e mostra para alguém e perguntar qual é a cor desse solo. O indivíduo vai falar, é amarelo alaranjado, é marrom escuro, marrom claro. E aí você vai anotar, né, primeira camada lá de 10 centímetros, o solo tem uma cor marrom escuro. Só que isso é muito relativo, né, porque cada um enxerga de um jeito. Então, para padronizar, a Carta de Mansell ela tem esses códigos. Então, quando você identificar uma cor 5YR3/6, o indivíduo vai vir a página lá 5YR 3/6 e vai saber que você a cor do solo que você visitou lá no campo é exatamente essa aqui, ó. Tá? Então para ter uma padronização. Então a pessoa pega o seu trabalho fora do Brasil ou em outro estado, ele não vai ficar tentando imaginar qual foi a cor do solo que você viu. Ele vem aqui e vai saber exatamente. E por que é importante a cor? Como eu falei, a cor ela traz várias informações. Então, o solo amarelado, nós sabemos que ele é rico em um óxido de ferro chamado goethita, né? Goethita. O solo avermelhado, ele tem a presença de outro óxido de ferro chamado hematita, dá a cor avermelhada ao solo. A coloração escura na superfície, todo mundo sabe, né, que todo mundo tem até preferência de solos mais escuros, a gente sabe que é um solo mais rico em matéria orgânica. Um solo esbranquiçado, a gente identifica quando
a água empoça lá, né? Então, se você procurar um local no quintal da sua casa, onde a água sempre fica empoçada ali, você cavar, você vai ver que o solo ele é diferente da outra parte lá do quintal, onde a água não empoça. Então, essa cor, essa questão da água empoçar no solo, ficar ali muito tempo sem drenar, ele vai reagindo com o solo e vai tirando a cor do solo e vai fazendo o solo ficar com uma coloração esbranquiçada, acinzentada, esverdeada. Então a gente já sabe quando a gente abre um perfil de solo para identificar e encontra em alguma profundidade lá 40, 50 centímetros pintinhas no solo, né? O solo é vermelho, mas ele tem pintinhas esbranquiçadas, alaranjadas, a gente sabe que ali acontece um problema de drenagem. A água vem descendo e em algum momento ali ela para e fica muito tempo ali reagindo e causando essas manchinhas. Então a gente sabe que as camadas superiores elas têm uma drenagem melhor, que a água flui mais rapidamente, e ali onde nós estamos vendo aquela coloração acinzentada, esbranquiçada, tem algum problema ali de compactação que a água ela drena mais devagar. Então a cor é um atributo muito importante, um atributo morfológico, e quando nós vamos ao campo, nós fazemos a determinação dela. Tá? O outro atributo que a gente vai ver nessa unidade é a textura ou a composição granulométrica. O que é a textura? A textura é a gente pegar o solo na mão, colocar um pouquinho de água e tentar sentir. A areia, ela tem uma sensação de aspereza. Né? Então, quando eu pego um solo arenoso, eu sinto as partículas grossas. O silt, se vocês pegarem o material da várzea ali da beira do rio, ele seco, colocar na mão de vocês, lá é muito rico em silt. Então, vocês vão sentir uma sensação parecendo com um talco. Tá? O silt tem a sensação de talco. E a argila todo mundo sabe que é o barro, né? Então é aquela sensação de plasticidade, a gente consegue moldar o material argiloso, ele gruda mais, né? Então isso é a textura. Só que quando a gente manda o solo para o laboratório, no laboratório, pela análise granulométrica, eles conseguem determinar quantos por cento tem de areia, silt e argila. Então já é diferente. Ali eu tive uma sensação, eu acho que esse solo tem mais areia. Mas quando vem do laboratório, ele vem dizendo, esse solo ele tem 70% de areia, 20% de argila e 10% de silt. Então é um solo arenoso. Né? Você sentiu lá no campo, mas você não conseguiu quantificar exatamente. Por que a gente precisa saber exatamente os valores de areia, silt e argila? Porque alguns manejos que nós fazemos no solo, como a quantidade de fósforo que é aplicado na adubação, ele depende da quantidade de argila que o solo tem. Quando a gente vai trabalhar com a parte de conservação do solo, que a gente vai fazer aqueles canais de drenagem, os terraços, né? O espaço entre um terraço e outro, ele depende da granulometria do solo, se o solo é mais arenoso, mais argiloso, e da declividade da área. Então a granulometria é outra propriedade que ela é muito importante. Então a gente precisa entender a determinação e como ela é utilizada. O outro atributo morfológico é a estrutura do solo. Né? Então, o que é a estrutura do solo? Se a gente tirar um bloco grande de solo, levantar ele à altura do peito, vocês vão até fazer uma atividade como essa e soltar, vocês vão ver que o solo vai se quebrar. Tá? Isso o bloco se ele estiver seco. Tá? Ele vai se quebrar. E vocês vão ver que ele vai se quebrar em agregados, em pedacinhos repetidos. Vocês vão ver que tem um padrão ali. Vai sobrar um solo mais solto, parecendo uma farinha, mas vai sobrar uns pedacinhos, umas pedrinhas lá, que nós chamamos de agregados, que são bem semelhantes. Vocês vão juntar lá 6, 7, são praticamente do mesmo tamanho. Isso é a estrutura do solo. Né? Então, vocês já estudaram a areia, o silt e a argila, junto com a matéria orgânica e os óxidos de ferro, fazem o solo ter essa estrutura. Né? E essa estrutura, se vocês acompanharem o material que eu disponibilizei para você dar aula, vocês vão ver que as estruturas são em blocos angulares, subangulares, ela tem um padrão, né? Padrão de tamanho, um padrão de formato, e isso diz muito sobre o solo. Né? E é uma propriedade morfológica também porque a gente consegue visualizar no campo. A gente quebra e começa a fazer essa análise, essa visualização. Então, por isso que se enquadra
na faixa dos atributos morfológicos, essa parte da estrutura. Quando a gente vai fazer a identificação de um perfil, a gente começa pela cor, a gente tira um pedaço, quebra, identifica qual tipo de estrutura, se é em blocos, blocos angulares, subangulares, prismática, grãos simples, né? Se a gente pegar um solo arenoso, a gente não consegue tirar um bloco grande, ele vai escorrer na mão da gente. Então é um solo que não tem estrutura, é grãos simples, né? E um solo mais argiloso, mais barrento, a gente consegue tirar um blocão grande para conseguir quebrar. Tá? Então fica a dica para vocês quando forem fazer atividade, ir num local onde tem um solo mais argiloso, para vocês conseguirem tirar os agregados, e o solo tem que estar seco para vocês lançarem ele da altura do peito e deixar ele cair no chão e quebrar. Tá? O próximo atributo que tem aqui é a serosidade. A serosidade, ela aparece no solo durante o processo de iluviação. Né? Então, quando o solo ele é formado, pequenos filmes de argilas se depositam em cima dos agregados. Então, quando a gente tira um agregado, a gente vê uma substância lustrosa lá, meio brilhante, se a serosidade for bem forte e abundante. Né? Então, se identifica que tem material sendo translocado. Vocês lembram daquela unidade lá que nós estudamos os processos de formação do solo? Adição, remoção, transformação e translocação. Então tem solos em que acontece a translocação, a argila se movimenta de um horizonte para o outro e muitas das vezes a gente identifica essa modificação por meio da serosidade. Vejam no material da aula aí que eu botei umas figuras com serosidade. O outro atributo morfológico que a gente consegue visualizar no campo é a porosidade do solo. Então se vocês tirarem, façam um teste, tirem blocos de uma área que tem um plantio, que não passa máquina, quebrem, né? Vocês peguem um agregado e dêem uma olhada que vocês vão conseguir ver pequenos furinhos, né, no bloquinho. Esses furinhos são os poros. Esses poros, dependendo do tamanho dele, do diâmetro dele, eles têm diferentes funções no solo. Os poros com diâmetro maior funcionam como uma tubulação. Quando dá uma chuva, é por onde a água entra, né, sai da superfície do solo, entra e vai infiltrando. Então esses poros eles têm função de drenagem. E os poros com diâmetro menor, com diâmetro que chega a ser capilar, até menor que diâmetro capilar, né, eles têm a função de guardar água, de armazenar água. Então quando dá uma chuva pesada, 2 dias depois, aquela água em excesso ela já drenou pelos macroporos, pelos poros de diâmetro maior, que tem a função de drenagem. E os poros com diâmetro menor são eles que guardam a água no solo, que vai ficar disponível à planta, por dias, por semanas e até meses, dependendo da capacidade de retenção do solo. O que influencia essa retenção é a quantidade que o solo tem de matéria orgânica. Então, quanto mais matéria orgânica, mais ele vai guardar água, e a porosidade, né? Um solo arenoso, vocês sabem que ele encharca e seca muito rápido. Já um solo argiloso, ele demora mais para encharcar, porque a água infiltra mais demoradamente, né? Porque ele tem muito microporo, e ele vai permanecer mais tempo úmido. Né? Façam esse teste também. Depois de uma chuva, visite um local onde tem um solo arenoso, cavem lá que vocês vão ver que ele já vai estar, 2 dias depois ele vai estar seco, e cavem num local onde tem um solo mais argiloso, que vocês vão ver também que ele ainda tem água lá, e ele está úmido ainda depois de muito tempo sem chover. Então, a porosidade influencia essa retenção de água e a drenagem, a textura do solo, né, quanto ele tem de areia, silt e argila, e a quantidade de matéria orgânica também. Um outro teste que a gente consegue fazer também, uma outra propriedade morfológica que a gente faz no campo, que vocês vão fazer também uma atividade, é a consistência. Então, naquele mesmo agregado que vocês pegaram, né, vocês vão fazer um teste, tentar quebrar ele na ponta do dedo, né, vejam os slides lá que tem passo a passo desse teste, quebrar esse agregado na ponta do dedo, ver a força que vocês vão fazer para quebrar ele seco, depois vocês vão pingar um pouquinho de água nele, umedecer e verificar se é a mesma força que vocês fizeram para quebrá-lo quando ele estava seco, depois que ele está úmido. Então a consistência é seca, a gente faz esse teste, faz de 5 a 6 agregadinhos lá para tirar uma média, ele seco,
e também faz esse teste com ele úmido, né, para verificar a mesma força. Tá? Depois a gente vai pegar esse agregado, vai desfazer ele todinho, quebrar ele todinho, transformar ele em solo solto, vai adicionar água, né, vocês vão ver lá nos slides, lá, vocês vão fazer uma espécie de minhoquinha, né, colocar na mão, né, mexer assim, vocês vão criar um fiozinho, né, e vão tentar unir uma ponta com a outra, e nessa união vocês vão estar avaliando a plasticidade do solo, que é a capacidade que o solo tem de se moldar. Então pense, se vocês conseguem fazer, vocês botando areia na mão, botando água, se vocês conseguem fazer alguma forma. Não tem. A areia ela não tem plasticidade. Já a argila, né, que as pessoas fazem até panelas, canecas, né, vasos, ela tem essa propriedade de ser plástica, de se moldar conforme a gente vai adicionando água. Então, uma outra propriedade morfológica que é muito importante no solo é a gente verificar a plasticidade. E a outra também que vocês vão fazer com essa mesma amostra, depois é apertar esse solo já molhado na ponta dos dedos e abrir o dedo. E aí vocês vão verificar se ele gruda em ambos os dedos, se ele gruda só em um dedo, se ele forma um fio. Essa outra propriedade do solo grudar é o que nós chamamos de pegajosidade. Isso também a gente faz lá no campo, né? Pega o solo, desfaz, adiciona água, então também é uma propriedade morfológica. Em nenhum momento eu falei de mandar esse solo para o laboratório para fazer essa análise. Então os atributos morfológicos, eles são feitos a campo. É por isso que a pedologia é uma área da ciência do solo que os profissionais estão acabando, porque é um trabalho muito duro da gente ir lá onde está o solo, abrir o perfil e fazer toda essa bateria de estudos, né, desde a cor até a plasticidade, a pegajosidade, verificar a porosidade, a consistência, né? Então é uma área que é muito mais fácil a gente ficar trabalhando dentro do laboratório, com ar-condicionado, ouvindo uma música, do que estar lá no campo, no sol, melando a mão. Mas é uma área muito interessante, porque a gente consegue entender várias coisas, várias informações que o solo nos dá por meio do tato e da visão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, com a consistência do solo, a gente encerra esse vídeo, segundo vídeo da unidade 3, e depois eu vou gravar o próximo vídeo da última unidade. Então, qualquer dúvida, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque essa parte da morfologia ela é muito legal, ela é muito interessante, e as atividades dessa unidade vocês vão botar a mão na massa, vão pegar no solo, vão melar a mão, vão tirar fotos. Estão vendo que todas as atividades aí eu estou pedindo fotos, que vocês apareçam nas fotos. Eu quero ver vocês fazendo essa parte prática, tá ok? Então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.